Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje, dia 27 de abril, segunda-feira, exatamente às 16 horas, no nosso perfil Márcio Tadeu PGJ 2020, eu tenho a imensa alegria de recebê-las e recebê-los aqui para mais uma transmissão ao vivo, mais uma live, para que nós possamos conversar, discutir um pouco sobre as propostas da nossa candidatura. E quando eu uso nossa, não é plural majéstico, é uma candidatura que cada vez mais vem se avolumando em apoios, em ideias, em decisões colegiadas, o que me enche muito de orgulho, muita satisfação de ver que corações e mentes dos colegas estão se associando a essa ideia do MP que queremos. Eu agradeço muito, mais uma vez, a generosidade, a acolhida de cada uma e de cada um, né, que dá um pouco do seu tempo nesse começo de semana, para que a gente possa discutir, falar, pensar e começar a realizar esse Ministério Público independente, forte, resolutivo, disponível, que está com o cidadão, com a cidadã, na busca da democracia, da supremacia da Constituição, da promoção dos direitos fundamentais, indisponíveis, coletivos, difusos, nessa estrutura única no cenário jurídico que é o Ministério Público brasileiro. E o Ministério Público do Maranhão, que se destaca cada dia pela ação forte, criativa, inovadora, muitas vezes inclusive disruptiva, dos homens e mulheres que o compõem, como membros, como servidores, como servidoras, e não só eles e elas, mas também nossos voluntários, os terceirizados, os estagiários, as pessoas que nos acompanham. Muito obrigado mais uma vez. Eu queria começar, nosso tema de hoje é MP eficiente, perspectivas pós-pandemia. Nós tivemos na semana passada uma série de fatos políticos que merecem nossa atenção, mas eu queria pedir licença para convidá-los e convidá-las à leitura de um artigo que fiz e que foi publicado no jornal Imparcial, também no blog Hora Extra e no jornal Brasil Popular da internet, falando sobre a necessidade da promoção da democracia. E acho que é importante repetir essa urgência na promoção da cidadania, da democracia, para que não haja nenhuma dúvida de que aquela frase do Churchill é muito correta, né? Que a democracia é o pior dos regimes, mas não há nenhum outro melhor do que ele. Com essa ideia, que é uma ideia força da nossa instituição, Ministério Público, a promoção da democracia, da supremacia da Constituição, que eu quero saudá-las e saudá-los a todos para nosso momento. Essa semana eu assisti uma live, e está todo mundo assistindo live de tudo quanto é jeito, e isso é bom porque estamos aprendendo muito, do IDP, com a presença de vários colegas, entre eles a doutora Ana Luísa Ferro, o desembargador federal Ney Belo, em que eles falaram sobre a questão da literatura e a pandemia. E falando sobre algumas obras, né, a respeito desse impacto da natureza humana com essas situações limite, como são as pandemias. E isso me levou
a refletir muito sobre o que somos, o que fomos antes disso, o que somos hoje durante essa pandemia e o que poderemos ser em seguida. E aí eu recebi uma mensagem de uma amiga muito querida, uma colega nossa, doutora Maria José, que eu queria pedir licença, uma mensagem de WhatsApp, em que ela repassou um abraço. Eu quero pedir licença a vocês para ler. É uma fala aqui sobre uma antropóloga americana chamada Margaret Mead, do século passado. Mais ou menos assim. Há muitos anos, um aluno perguntou à professora Margaret o que ela considerava ser o primeiro sinal de civilização numa cultura. O aluno esperava que Mead falasse a respeito de anzóis, panelas de barro ou pedras de amolar. Mas não. Mead disse que o primeiro sinal de civilização numa cultura antiga era um fêmur. Isso mesmo, um fêmur. Quebrado e cicatrizado. Ela explicou que no reino animal, se você quebrar a perna, morre. Você não pode correr do perigo, ir até o rio para beber água ou caçar comida. Você é carne fresca para os predadores. Nenhum animal sobrevive a uma perna quebrada por tempo suficiente para o osso sarar. Um fêmur quebrado que cicatrizou é evidência de que alguém teve tempo para ficar com aquele que caiu, tratou da ferida, levou a pessoa à segurança e cuidou dela até que se recuperasse. Ajudar alguém durante a dificuldade é onde a civilização começa, disse a professora Mead. Eu achei esse texto pequeno absolutamente representativo do que há por trás do tema da nossa transmissão de hoje, que é justamente os tempos da pandemia, os tempos da pós-pandemia. Quando se fala que todas as vidas são importantes, isso tem que interessar o presidente e o coveiro. Quando falamos da necessidade do distanciamento social como uma solução não farmacológica para que as pessoas possam prevenir o colapso do sistema de saúde e com esse colapso causar uma morte de agonia pela síndrome respiratória aguda, estamos falando de solidariedade. E isso é algo muito importante nesse momento. Estamos já há muitas semanas nesse regime de confinamento social voluntário. E é preciso que a gente, a cada momento, se lembre do porquê que isso está acontecendo, para aqueles que têm a possibilidade de fazer esse confinamento. Estamos fazendo isso em nome dos mais vulneráveis, em nome dos que podem ter consequências mais graves, inclusive letais, por conta da doença. É de solidariedade, então, que estamos falando. É do direito à fraternidade, do princípio da fraternidade, tão bem cantado pelo ministro Reinaldo Fonseca em sua obra. E é isso. Eu achei que seria muito importante que nesse momento a gente pudesse tratar dessa percepção. Até porque, me preparando para poder falar com cada um e cada um, eu vi uma reportagem do professor, historiador Leandro Carnal na CNN, semana passada, quando ele falava de que 3 grandes eventos são aceleradores das grandes mudanças na nossa humanidade: a guerra, a revolução e a pandemia. E ele mesmo fez uma remissão a um livro muito famoso do Jared Diamond, Armas, Germes e Aço, em que ele trata justamente sobre isso. Como
a história, por vezes, ela dá grandes saltos por conta dessas situações limite que a humanidade passa. Por exemplo, durante a Segunda Guerra, quando a maioria da população masculina estava nos campos de batalha, as mulheres assumiram todas as funções e todos os cargos. E depois disso, foi muito difícil, né? E praticamente se tornou inevitável qualquer retrocesso, ou melhor, inevitável a sua permanência nessas novas posições. Quer dizer, se tornou impossível o retrocesso. Esses grandes saltos no processo civilizatório, eles têm acontecido dessa maneira, por força da guerra, por força da revolução, por força das pandemias ou do vírus, né, do germe, como disse o Diamond. Mas tudo passa. Essa situação vai passar. O grande problema hoje, a grande pergunta é quando vai passar e como isso vai acontecer. Hoje pela manhã, o chefe do executivo fez uma transmissão ao vivo em que anunciou a proximidade do decreto do lockdown, que nada mais é do que uma expressão inglesa para falar sobre uma paralisação absoluta, um cerceamento, inclusive, da liberdade ambulatória, como uma estratégia para tentar prevenir uma disseminação ainda maior da doença. Isso é algo muito grave, mas que encontra respaldo no texto constitucional e nas disposições do Código de Saúde do Estado, lá no artigo 98. Por todos os motivos, é dever de todos e de cada uma de nós tentarmos prevenir essa situação. Até porque essa situação de emergência internacional, de calamidade internacional sanitária, ela não é a única questão que tem que ser colocada. Todos os esforços estão sendo feitos, e deve ser assim, pela dimensão, pela gravidade da pandemia, para tentar achatar a curva, para evitar o tal do colapso do sistema de saúde. Mas principalmente na nossa região, a questão da dengue, a questão de outras doenças endêmicas, também tem uma gravidade muito alta. E aí é o que os pesquisadores já estão chamando de uma terceira onda. Além da questão do próprio coronavírus, as questões do enfrentamento dessa pandemia com a dificuldade de logística no país todo, para EPIs, para equipamentos, para respiradores, nós também temos a possibilidade de que o tratamento de doenças crônicas fique também ergastulado pelo medo da contaminação. É por isso também que a preocupação sobre o que temos que fazer hoje para abreviar o retorno à realidade, à normalidade, amanhã, tem que ser colocada. E é isso que é o tema central da nossa conversa hoje, meus amigos, minhas amigas. Quando a gente fala do MP eficiente, quais são as perspectivas para pós-pandemia, parece que a primeira pergunta é algo que me foi encaminhado hoje pela manhã por uma colega. Quando vai ser esse momento após? Quando vai ser esse pós? Há muita dúvida sobre isso. Acho que há mais dúvida, mais perplexidade do que certeza. A própria Organização Mundial de Saúde, ela fala que a necessidade do distanciamento social é algo que tem que ser avaliado a cada momento, dependendo do grau de adesão das populações a esse distanciamento social. E isso vai variar de região a região e da capacidade das pessoas de
entenderem as consequências da sua não adesão. Se não temos hoje condição objetiva, até porque essa realidade é absolutamente dinâmica, de saber quando vai ser esse pós-pandemia, isso não nos demite de maneira nenhuma de planejarmos desde agora como isso deve acontecer. E essa preocupação é uma preocupação que tem que nos tomar não numa atitude de desespero, mas numa atitude de predição, numa atitude de responsabilidade, porque hoje já se fala sobre o que vai acontecer nesse momento posterior. É o que o Leandro Carnal falou na entrevista do CNN, repetindo uma expressão que já está se tornando comum. Após a pandemia, é muito provável que nós não voltemos à normalidade que nós conhecíamos. Após a pandemia, o mais provável é que nós tenhamos um novo normal, uma nova normalidade, a partir de novas posturas, de novos valores, de novas necessidades e que vão gerar novas demandas sociais. E isso tem que ser identificado com as consequências imediatas. O Banco Mundial, na semana passada, no dia 13, um pouco antes, ele fez um estudo muito sério, muito grave, muito urgente e que nós precisamos entender. Porque a nossa instituição, o Ministério Público, ele trabalha com a garantia de direitos, a promoção de direitos. A maioria desses direitos decorrentes da aplicação, da efetividade, da eficácia, da eficiência de políticas públicas. E não há que se falar de políticas públicas sem tratar de orçamento. E não há falar de orçamento sem falar de arrecadação e, por consequência, do próprio desenvolvimento da economia como um todo. E nesse aspecto, a preocupação do Banco Mundial, nesse estudo do dia 13, é com a queda, a contração da economia brasileira. Segundo o Banco Mundial, essa contração deve ser, este ano, de 5%. E essa contração deve se dar não apenas pela interrupção econômica, pelas questões decorrentes imediatamente da crise mundial da Covid, mas também da queda dos preços do petróleo e da demanda externa fraca, né? E nós somos um país de commodities, principalmente da agroindústria. E isso tudo combinado vai nos levar a essa contração. Com a contração, queda de arrecadação. Com a queda de arrecadação, dificuldades para a operacionalização das políticas públicas. E quanto menos universalizadas, disponíveis, acessíveis essas políticas públicas, mais em prejuízo mínimo existencial do cidadão e daí uma demanda por alcançar esse mínimo social por parte da população, que vai, com certeza, acionar o Ministério Público, porque o Ministério Público está aí justamente para isso, para ser uma ferramenta, uma garantia de acesso aos direitos fundamentais. Essa contração de 5%, segundo o Banco Mundial, em 2021 deve resultar num crescimento do produto interno bruto no país na ordem de 1,5%. Ou seja, essa contração imediata neste ano, pelo menos no primeiro momento, não sinaliza que no ano seguinte, 2021, a situação econômica permaneça igual. Vai passar. E vai passar pelo esforço de todas e de todos, inclusive do Estado, na definição das estratégias de empoderamento dessa atividade econômica. E o Ministério Público, ele vai ter que trabalhar no sentido de fazer com que essas estratégias não ofendam a capacidade do cidadão de ter acesso aos direitos que são constitucionalmente estabelecidos. De toda maneira, a expectativa do Banco Mundial
é que a tendência dos últimos 5 anos de redução da pobreza mundial, ela vai sofrer um prejuízo. Segundo o Banco Mundial, de 40 a 60 milhões de pessoas vão engrossar o contingente de população vivendo em extrema pobreza, ou seja, com menos de $1,90 por dia. E isso é ainda mais grave onde a desigualdade social e econômica está muito estabelecida, como é o caso do nosso país. Hoje, a Covid-19 ela é ainda mais agravada pelo vírus dessa desigualdade social. As nossas cidades sem saneamento básico, sem acesso à água, levam para as regiões periféricas de maior vulnerabilidade econômica e social uma impossibilidade sequer de ter as práticas de prevenção ou de enfrentamento mais comezinhas dessa doença. E é nesse aspecto que o Ministério Público pode e deve contribuir de maneira disruptiva, de maneira inovadora, para tentar superar essas dificuldades. Nesse aspecto específico, por exemplo, da questão do saneamento básico, o Ministério Público do Maranhão vem há muito tempo trabalhando, inclusive pelo Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente. E há ideias como, através do pagamento de serviços ambientais, para que isso possa ser superado com construção de banheiros, numa política pública que o Ministério Público tem condições de colaborar utilizando o financiamento de entidades internacionais e que nós vamos detalhar melhor no nosso programa que pretendemos lançar na próxima semana. De toda maneira, essa é a situação que temos hoje, de extrema gravidade, eu repito, de responsabilidade máxima dos gestores e também da população. Mas é preciso que se diga, é preciso que se trate de maneira muito clara e evidente que não há apenas situações negativas nesse momento. Tomando de novo a palavra do professor Leandro Carnal, e também o título lá do livro do Jared Diamond, né, das armas, germes e aços, como momentos em que esse processo civilizatório dá grandes saltos, nós tivemos, em especial no nosso sistema de justiça brasileiro, uma transformação digital acelerada, muito importante, principalmente em 3 aspectos. O uso de tecnologia para a realização de atos processuais e procedimentais por videoconferência, superando uma dificuldade que os operadores do direito aqui no Maranhão sabem que enfrentamos com relação às audiências de custódia. Um outro aspecto relacionado à questão do absoluto reconhecimento da possibilidade da utilidade do trabalho remoto ou do teletrabalho, inclusive com ganho de produtividade na atividade procedimental e processual. E, finalmente, a possibilidade da extensão de uma maior acessibilidade, até mesmo de uma universalidade na oferta das formas de relacionamento, de atendimento, de orientação com o público do sistema de justiça e segurança. O que é importante nisso, meus amigos e minhas amigas, é que todos esses avanços dessa transformação digital acelerada, eles estavam previstos nos planos diretores de tecnologia da informação, os PDTIs. Todas as instituições tinham isso programado, mas nenhuma delas o fez com a urgência, com a competência
que a pandemia nos forçou a fazer. E isso não foi em decorrência de uma nova tecnologia, não houve nenhuma inovação tecnológica gigantesca que tenha permitido isso. Não foi uma questão de que as nossas equipes de tecnologia de informação das mais diversas instituições, de repente, no estado de Vieira, tenham aprendido a fazer isso. A grande diferença, os processos também já estavam previstos. A grande diferença foi a necessidade, foi a urgência de se mudar as formas de atuação. Ou seja, o patrocínio da liderança como elemento definidor disso. O que eu quero dizer com isso? É que essa transformação digital acelerada, ela impôs para todos uma nova forma do sistema de justiça, realizar. Eu quero aproveitar aqui, estou sendo informado que o doutor Alberto, o defensor público geral, nos prestigia. Eu quero agradecer muito a ele, a todos que, mesmo não sendo membros ou servidores da nossa instituição, têm colaborado com a nossa transmissão ao vivo. O Ministério Público, ele é uma instituição que tem que ser transparente, e o que nós estamos fazendo nesse momento aqui, durante todas essas semanas, essa nossa sexta transmissão, é justamente fazer isso da maneira a mais acessível nesses tempos em que o distanciamento social se impõe. Eu quero mais uma vez agradecer a cada um por seu tempo, por sua disponibilidade. Mas eu estava falando aqui, meus amigos e minhas amigas, sobre esse mundo da pandemia que provocou essa transformação digital acelerada, baseada no uso das tecnologias para videoconferência nos atos processuais e procedimentais, na questão das novas formas mais acessíveis de atendimento e orientação dos nossos usuários, pelo atendimento remoto, pelo telefone, pelo chat, pelas redes sociais, mas principalmente das modalidades do trabalho, do teletrabalho, do trabalho remoto, superando uma cultura de resistência muito grande. Basta lembrar, por exemplo, que este ano mesmo, o próprio Tribunal de Contas da União condenou a prática do teletrabalho pela Defensoria Pública da União, numa decisão que é preciso que a gente registre, aconteceu antes desse momento de quarentena generalizada por conta da pandemia do coronavírus. Ou seja, nós dormimos com uma cultura institucional mais baseada no formalismo, mais baseada nas relações e interações pessoais e presenciais, e acordamos num outro mundo, num mundo novo. E num mundo novo que, com muita certeza, não vai se encerrar e retroceder para depois do fim dessa quarentena, desse distanciamento social. Até porque, como disse também, volto a insistir porque foi muito bom, quem tiver oportunidade, vá lá e procura essa entrevista do professor Leandro Carnal, que é muito interessante. Nós vamos ter que nos acostumar a um novo normal, a um novo padrão de normalidade. E esse novo padrão de normalidade, parece que ele tem uma regra principal, que não é absoluta, mas que vai prevalecer principalmente nos momentos iniciais do após pandemia. Eu falo de um mundo sem contato físico, ou num mundo em que esse contato físico vai ficar cada vez mais restrito. Na própria retomada das atividades consideradas não essenciais, aquelas que envolvem um número de pessoas em aglomeração muito grande, parece que vão ser justamente as atividades postergadas para o final.
a ideia, principalmente num ano como o nosso, que é um ano eleitoral, de eleição municipal, dos comícios, das aglomerações, dos bandeiraços, ou dos grandes shows, né, ou das grandes reuniões, ou dos grandes congressos, ou desses aglomerados que estávamos acostumados nessa sociedade líquida, né, nessa sociedade em que essas relações elas são provisórias, precárias, mas são muito intensas. Parece que ante essa circunstância do distanciamento social, nós vamos ter que trabalhar com isso, não só nas nossas relações pessoais, mas também nas relações institucionais. O próprio Tribunal de Justiça realizou, na sexta-feira, a posse da nova mesa diretora. Eu quero também pedir licença para saudar os novos dirigentes, o senhor presidente, o senhor vice-presidente, o senhor corregedor-geral, o judiciário que é parceiro do sistema de justiça, do MP, da Defensoria, da Advocacia Pública, do Sistema de Segurança. A cerimônia de posse aconteceu numa sessão virtual. Essa necessidade desse mundo virtual, ela é reforçada numa frase do presidente do STF, do presidente do CNJ, o ministro Dias Toffoli, na primeira sessão plenária virtual da história do Supremo Tribunal Federal. Disse Sua Excelência: agora, como nunca antes, o virtual é o real. Ou seja, esse novo normal, ele exige das relações pessoais e institucionais o reconhecimento da necessidade dessa apropriação das relações virtuais, do uso das videoconferências, das reuniões virtuais, dos aplicativos que permitem essa interação à distância. Dia 24, acho que sexta-feira, né, foi dia 24, nós tivemos o início da vigência de uma alteração na Lei 9.099, na Lei dos Juizados Especiais, no parágrafo 2º do artigo 22. E o que foi essa alteração? O juizado, é bom lembrar, é uma disposição constitucional que é baseado na oralidade, na informalidade, né, na resolutividade, e ele também estabeleceu, porque o CPC não fazia de maneira explícita, essa nova redação do parágrafo 2º do artigo 22, dizendo que é cabível a conciliação não presencial conduzida pelo juizado mediante o emprego de recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagem em tempo real. Qualquer coisa que faça essa transmissão, do aplicativo de comunicação instantânea a uma sala de videoconferência, devendo o resultado da tentativa de conciliação ser reduzido e escrito com os anexos pertinentes. É a mesma lógica, por exemplo, da recomendação 62 CNMP no que toca à oitiva informal do adolescente apreendido ou a que se atribua a autoria de ato infracional. A diferença, porém, é que aquela recomendação do CNMP, ela tratava de um momento fixo, provisório, em razão da pandemia. Mas o que a gente vê nessa alteração legislativa que eu trago agora, a Lei 13.994, de 24 de abril, último agora, é justamente isso. É o reconhecimento de que as relações virtuais se impõem nos atos processuais, nos atos procedimentais. Eu volto a repetir, fazendo uma memória de uma situação. Como esse mundo hoje e após o dia de hoje é diferente daquele que iniciamos em 1º de janeiro. Na primeira parte, no primeiro trimestre desse ano, uma das grandes questões no mundo jurídico, no sistema de justiça, ela foi sobre a possibilidade ou não do uso da videoconferência na realização das audiências de custódia. O vírus nos ensinou que a necessidade da aceitação do uso dessa tecnologia é impositiva. Não há como voltar atrás. E não há como voltar atrás porque as relações se modificam.
nesse mundo sem contato ou com contato reduzido durante bastante tempo. A OMS, ela tem alguns estudos já informando da possibilidade de que essa solução não farmacológica do distanciamento social poder se estender até mesmo para o ano que vem, em algumas circunstâncias até 2022, ou seja, há necessidade que nós nos adequemos para que não haja perda do direito ao acesso à prestação jurisdicional, do acesso à justiça, que é a função principal, central do sistema de justiça, dos órgãos, do judiciário, do MP, da DPE, da advocacia pública, da advocacia privada. E isso tem que ser percebido a partir daqueles 3 elementos que provocaram a transformação digital acelerada: a videoconferência, o atendimento e orientação ao público de uma maneira diferenciada, utilizando tecnologia, do WhatsApp ao atendente virtual, ao chatbot e ao trabalho remoto. Nesse mundo pós-pandemia, esses 3 elementos, eles necessariamente têm que ser avaliados, consolidados e integrados à nossa nova rotina. Sobre a questão das sessões, audiências e reuniões por videoconferência, com a adoção em todas as instâncias do Poder Judiciário e no Ministério Público do seu uso, parece que há necessidade urgente de que nós busquemos superar o debate sobre a possibilidade ou não do uso da videoconferência em atos processuais como audiência de custódia. Porque ficou muito claro de que o que é mais importante na questão da definição da custódia é que ela se realize, é que essa audiência esteja realmente à disposição daquele que sofre o ato de constrição física imposto pelo Estado. Mas há mais do que isso. Existe no Ministério Público Federal, de algum tempo, a figura da substituição remota. E o que é a substituição remota? É a possibilidade de um órgão de execução localizado geograficamente em determinado local poder fazer todas as atividades de outro órgão de execução em substituição cumulativa sem o deslocamento físico. O atendimento ao público, a reunião virtual, as inspeções e os atos judiciais e os atos procedimentais podem ser todos virtualizados. Isso pode permitir, por exemplo, nesse momento de crise econômica mundial, em que o Ministério Público do Estado do Maranhão, como vários outros ramos estaduais, que tem um número muito significativo de promotorias sem titulares, que ele possa realizar essa substituição de uma maneira que haja uma presença virtual mais efetiva, mais resolutiva do Ministério Público, onde não há esse titular, porque o cargo está vago, sem que haja esse deslocamento, economizando tempo, diárias, atendendo o princípio da economicidade e garantindo a eficácia social. No momento imediato da pós-pandemia, em que eventualmente o ajuste dos orçamentos se imponha, essa possibilidade da substituição cumulativa remota, sem deslocamento, pode significar essa efetividade da presença, volto a dizer, ainda que virtual, mas plenamente eficaz socialmente, do ponto de vista social, em situações como, por exemplo, na promotoria de Alto Parnaíba, que dista mais de 200 quilômetros de Balsas e que tem dificuldades por conta disso, da presença
do órgão do Ministério Público, porque não tem titular. É dessas promotorias em que temos uma vacância, que mesmo o promotor de São Luís, ou de Imperatriz, ou da Baixada, possa remotamente fazer esse atendimento. Então, estamos falando aqui da possibilidade do uso dessas videoconferências e, obviamente, combinado com o trabalho remoto, não só para custódia, mas para substituição remota. Mas eu posso ir além nessa perspectiva. Estivemos discutindo no primeiro trimestre sobre a possibilidade dos plantões regionais, e é uma questão que vem tendo um aumento no debate do Ministério Público, e a gente tem tentado levar isso para os outros atores do sistema de justiça, de plantão regional, não só criminal, mas civil. E a possibilidade do uso da videoconferência, do trabalho remoto, também nessas situações, garante não só a efetividade desse plantão, a resolutividade das questões ali postas, mas também contribui para que não haja o esgotamento físico, a síndrome de burnout dos próprios atores desse sistema em razão dessa diminuição das equipes, tanto no Judiciário, como no Ministério Público, como na Defensoria Pública Estadual. Mas o uso dessas videoconferências, ele também deve se impor como uma atividade a mais na educação à distância, para que cursos, congressos, antes preferencialmente presenciais, possam alcançar de forma mais horizontal a todos e a todos que compõem esses sistemas. O Ministério Público, inclusive, pela Escola Superior, realizará no dia 15 de maio, que é o Dia Estadual do Ministério Público, o seu primeiro congresso virtual, absolutamente virtual, com a presença do ministro Luiz Fux e do ministro Aires de Brito, no congresso que será uma oferta, um presente do Ministério Público do Maranhão para toda a comunidade jurídica universal, porque ele será totalmente disponibilizado em plataforma na internet. E é possível fazer a operacionalização desse uso da videoconferência, mesmo em situações em que há necessidade da participação de pessoas que estão fora da sede da unidade ministerial. Nesse sentido, um compromisso que assumo é de que possamos, a critério dos titulares das promotorias, de acordo com sua disponibilidade, de acordo com seu planejamento, possamos estabelecer nos termos das comarcas fora das sedes, parcerias com equipamentos da assistência social, da educação, para a criação de núcleos de tecnologia. Núcleos de tecnologia que podem ser custeados com termos de ajustamento, com verbas decorrentes de termos de ajustamento de conduta, de prestações pecuniárias, de acordo de não persecução penal, por exemplo, inclusive para a questão da internet, do equipamento, para que esses núcleos possam funcionar não só para permitir que uma pessoa que vai ser testemunha ou que vai ser ouvida no termo, num procedimento administrativo do MP ou numa audiência judicial, ela não tenha que se deslocar com custos, com dificuldades, às vezes, de logística para isso. E nesses núcleos, nós poderemos trabalhar um programa de aproximação com a comunidade para a formação dos promotores populares de justiça, que eu vou detalhar em outro momento com vocês. Mas, finalmente, a questão do teletrabalho é algo que também importa muito nesse momento. Eu já disse antes da urgência de nós discutirmos com profundidade
limites e possibilidades. Fiz referência aqui à questão da substituição remota, do plantão regional, das situações de calamidade como a que estamos vivendo aqui hoje. Mas é preciso que esse teletrabalho ele esteja absolutamente focado no interesse da sociedade. E para isso ele tem que implicar necessariamente no aumento de produtividade. Um aumento de produtividade que deve ser aferível de maneira objetiva, não só naquelas questões procedimentais e processuais, mas também para os efeitos dessa sua realização. No campo dos órgãos administrativos, é preciso que a gente verifique a questão da determinação desse teletrabalho a partir, por exemplo, das atividades de conteúdo técnico e científico, como da assistência técnica, da assessoria técnica, do trabalho relacionado a outros tipos de assessoramento. E no que se refere aos membros, eventualmente com o uso de um mecanismo que os escritórios de advocacia tratam, que é o da timesheet, das planilhas de hora, né, para que a gente possa identificar não só eficácia, eficiência, efetividade, mas economicidade, execução e excelência, que são elementos de avaliação da gestão pública. Nesse aspecto também é preciso que se diga que o teletrabalho ele não pode significar um distanciamento de quem o exerce com o ambiente institucional. Então, ele vem ao encontro também da questão da economia das despesas correntes, principalmente no custeio de água, de luz, de internet, mas é preciso que não haja esse divórcio entre quem pratica o teletrabalho e o ambiente, seja através de rodízio, seja através de espaços de coworking, para que não haja, inclusive do ponto de vista do relacionamento corporativo, digamos assim, do relacionamento entre os colegas, em decorrência da adoção do teletrabalho. Mas dentro desse mundo novo, pós-pandemia, já falamos da questão do mundo sem contato, nós temos que trabalhar também no MP 100% digital. E esse MP 100% digital, ele vai além do processo eletrônico, além do procedimento eletrônico. Essa semana, a atual gestão comemora 100% da interoperabilidade entre o SIMP e o PJE, que é um grande caminho para que isso aconteça, esse MP 100% digital, mas é também a observância da liminar do CNJ e da digitalização dos procedimentos administrativos físicos que ainda temos, seja com a adesão, com a contratação de cooperativas sociais, numa atividade que vai também ao encontro da proteção social, da movimentação da economia local, seja através dos estágios de nível médio ou, a exemplo do que fez o Judiciário, do trabalho de reeducandos, sempre observada as questões pós-pandemia e de observância da saúde desses operadores e de maneira absolutamente segura do ponto de vista epidemiológico. E apenas e tão somente quando as autoridades sanitárias. A grande novidade nesse MP 100% digital vem de uma notícia que aconteceu há poucos dias. No nosso país, nós tivemos o primeiro registro civil de nascimento pelo sistema do blockchain. Blockchain é a cadeia de blocos, é um sistema, um banco de dados que permite, por exemplo, as criptomoedas
e que pode vir a ser utilizada pelo sistema de justiça, em especial pelo Ministério Público, para garantir, como os cartórios estão iniciando o processo, não só a mais absoluta publicidade, mas a segurança na conservação dos dados. E isso pode ser muito importante para atividades muito específicas, como, por exemplo, o velamento das fundações e das entidades do terceiro setor, por exemplo. Ou mesmo na questão reflexa da pandemia. A doutora Glória Mafra, no último diálogo republicano virtual elaborado pela escola, sob a direção, nesse momento, da doutora Ana Tereza, falou, por exemplo, sobre a necessidade das certidões de óbito fixarem efetivamente a causa-morte, porque isso é um dado de vigilância epidemiológica importantíssimo para o enfrentamento da Covid e que não vem acontecendo. Com o uso do blockchain, a questão do registro, do acompanhamento, da fiscalização, da fidelidade dessa informação, né, fidedigna, ela pode ser obtida não só para a questão desse velamento das informações, do acompanhamento da execução orçamentária, como também na questão registral. E isso é importante em vários aspectos, desde a questão dos conflitos agrários até as questões relacionadas ao aspecto do direito de família, do direito de sucessões, que também fazem parte do nosso universo. A ideia do MP 100% digital nos leva à necessidade da implantação, e esse também é um compromisso que firmo com cada um de vocês, do governo digital no Ministério Público. E a estratégia para que a gente tenha esse governo digital é através da implantação do Laboratório de Inovação, que pretendo que se comporte como a nossa Secretaria de Governo Digital, não só para a padronização dos nossos fluxogramas, das nossas atividades, dos nossos processos, mas para toda atividade de inovação, a partir de 6 grandes prioridades. A primeira é a transformação dos nossos serviços pela via digital. Ou seja, é preciso zerar o uso do papel, é preciso garantir que o acesso à utilidade dos sistemas seja a mola mestra de toda atividade procedimental, processual no Ministério Público, porque isso traz transparência, efetividade, rapidez nas respostas. A outra é a integração dos serviços e sistemas do Ministério Público a todos os sistemas do sistema de justiça, programas do sistema de justiça e de governo, para que não haja atraso nas nossas informações, nas nossas investigações, na definição dessas questões. A consolidação dos canais digitais, a otimização dos recursos de tecnologia de informação e a desburocratização. Não é preciso, a partir das nossas relações, que, por exemplo, para fazer a prova do pernoite na diária de substituição, que se tenha que trazer um documento externo para fazer essa demonstração. Dentro do governo digital, o princípio da boa-fé é algo que tem que ser caracterizado, principalmente entre os agentes públicos que somos, promotores, promotoras, procuradores, procuradores e servidores. Finalmente, eu quero tratar, infelizmente, com alguma brevidade, 2 pontos. A proteção social e o incentivo ao desenvolvimento como uma nova característica desse mundo novo. O que nós tivemos no último ano, nos últimos 15 meses, e a situação que tivemos a partir da pandemia, foi a constatação de que o SUS, o Estado Social, é que estão garantindo a vida das pessoas.
Essa constatação parece que coloca em xeque, por exemplo, a Emenda Constitucional 95, que trata do teto de gastos da União, e todas as consequências daí decorrentes. Isso para nós é muito relevante por dois aspectos, um interno e outro relacionado às nossas atividades. Primeiro porque toda a movimentação legislativa, inclusive o chamado orçamento de guerra, é para a priorização dessas políticas públicas, ou seja, quando há essa priorização, há o deslocamento de orçamento para esse tipo de política pública, de política social. E se sai daqui para ir para lá, há um remanejamento que precisa ser observado. E no segundo ponto das nossas atividades, é que, como o próprio Banco Mundial reconheceu, por ser o Brasil um país de imensas dificuldades, desigualdades econômicas e sociais, as consequências imediatas da pandemia, hoje e no momento seguinte, no dia seguinte, vão implicar numa busca do cidadão, da cidadã por essas políticas. E essa busca vai impactar diretamente numa demanda pelos serviços das instituições como o Ministério Público e a Defensoria Pública. A necessidade, portanto, de nós trabalharmos soluções resolutivas, rápidas, para esse enfrentamento, nos leva, por exemplo, à constatação de que o núcleo permanente de autocomposição, que é um compromisso meu de implantarmos no Ministério Público, e todas as suas possibilidades de articulação na comarca ou no plano dos centros de governo, principalmente do governo do Estado, é algo que precisa ser estabelecido agora. Porque senão são vidas que são perdidas e oportunidades que são esvaziadas. Nesse aspecto também é preciso que o Ministério Público se prepare para enfrentar nas despesas correntes possibilidades outras, extra-orçamentárias, para que o nosso ritmo não pare. E isso será providenciado com a efetivação da grande conquista, da histórica conquista do percentual dos emolumentos das serventias extrajudiciais para o Fundo Especial do Ministério Público. Já falei isso em outros momentos, mas é bom que se diga. Esse dinheiro não é para o Grupo 1, não é para despesa de pessoal, mas ele pode impactar na composição das equipes, no apoio aos órgãos de execução, em especial nas promotorias de entrância inicial, nas promotorias únicas, pela terceirização de serviços, pela questão das bolsas para os estágios, dos seguros de vida para os estagiários, mas principalmente pelo intenso investimento, pelo grande investimento que faremos com a questão tecnológica. Estou aqui com o auxílio dos universitários. Eu quero agradecer, nós estamos encerrando, falar do controle social pela transparência e acessibilidade que essa tecnologia toda vai trazer e vai nos forçar a termos ainda uma postura ainda mais resolutiva, ainda mais proativa, né? Com gestão de riscos, com busca de metas de produtividade, mas a gente vai tratar em outro momento. Eu quero já aproveitar e convidar todo mundo para o dia 5, na nossa próxima live, na nossa próxima transmissão, para a apresentação do nosso programa de gestão, um programa que construímos com cada um e com cada uma aqui nesse espaço e nos nossos outros contatos. Eu quero agradecer muito a participação de todos, de todas, e de dizer que continuo à disposição ao depois da transmissão, seja pela internet, seja pelo WhatsApp, seja pelo contato telefônico. Muito obrigado e até o dia 5 com o lançamento do nosso programa. Até!